Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine, então, ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, devido aos avanços tecnológicos, o uso do laser é bastante conhecido em diversas áreas. Sendo assim, seu uso também ganha espaço na área da cirurgia plástica, oferecendo alguns diferenciais importantes na lipoaspiração a laser. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje veio até a Belvívere Cirurgia Plástica e Laser e vamos descobrir juntos tudo sobre essa técnica com a participação dos cirurgiões plásticos, Dr. Eduardo Favarin e também doutora Gleise Juni Favarin. Doutores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Pergunte ao Doutor. Olá, Agnaldo. Olá aos telespectadores. É um prazer novamente estar no seu programa. É um prazer estar de novo aqui. Obrigada pela oportunidade. Bom, mas antes de a gente começar a nossa entrevista, doutores, eu gostaria de apresentar ao nosso telespectador a nova campanha da Belvívere. Vamos ver? Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvívere. Excelência em cirurgia plástica. Bom, eu diria que ficou extremamente criativo, ficou muito bacana essa nova campanha, né, doutora? Que bom, a gente também achou que ficou uma coisa assim, para chamar a atenção das pessoas, fica uma coisa mais lúdica, mais engraçadinha, mas sem perder aquela oportunidade de dizer que sempre há uma oportunidade das pessoas melhorarem sua autoestima. Eu acho que esse é o princípio da cirurgia plástica, né? Mais do que você fazer uma mudança externa, é você melhorar a autoestima das pessoas. Com certeza. Doutor Eduardo, vamos então tratar desse assunto que é a lipo-laser? Com certeza. Vamos lá. Doutor, normalmente a adoção do termo laser em qualquer segmento é indicativo de um avanço tecnológico. E imagino que na cirurgia plástica não seja diferente. Então, qual é o avanço que a lipo-laser apresenta ante a lipoaspiração tradicional? O laser já é usado na cirurgia plástica, nos chamados resurfaces ou rejuvenescimentos da pele, né? Principalmente faciais. E a lipoaspiração a laser foi desenvolvida originalmente por um italiano e hoje está difundida pelo mundo afora. A grande vantagem é que o laser promove uma lipólise, né, ou um derretimento da gordura e um aquecimento da derme. Esse aquecimento da derme estimula a formação de um novo colágeno e trata a flacidez. Então essa é uma grande vantagem. A gordura derretida é posteriormente aspirada. Há também um menor sangramento.
Então, basicamente, as maiores vantagens são diminuição de sangramento e o tratamento da flacidez. Bem, doutora Gleise, existe uma dúvida geral sobre a lipoaspiração causar flacidez ou estrias. Mas de acordo com a explicação, a lipo a laser ainda trata esses problemas. Como se dá na prática esse tratamento durante a cirurgia, doutora? Pois é, como o Eduardo acabou de mencionar, uma das grandes vantagens do lipo a laser é justamente o tratamento da flacidez, pois ele causa uma retração cutânea e que vai acontecer ao longo dos meses do pós-operatório. Como vocês sabem, o laser ele é uma energia e ele tem um comprimento de onda específico. Então, no lipo a laser existe um comprimento de onda específico para a gordura e um comprimento de onda específico para a água. E é esse comprimento de onda que é específico para a água que causa o aquecimento cutâneo. Toda vez que você aquece a pele, você estimula o metabolismo do colágeno da pele, que é o mesmo princípio dos tratamentos de flacidez, que pode ser a base de infravermelho ou de radiofrequência. O que todos eles causam no final, através de energias diferentes, é o aquecimento da pele, que deve ser controlado. O aparelho ele vem num console, então você tem como ajustar tanto a potência em watts quanto a frequência e a densidade da energia que você quer para cada região do corpo, e você tem como calcular a energia total que foi utilizada naquela região. Então é um aparelho extremamente sofisticado, que geralmente ele é manuseado por nós e que a gente coloca os parâmetros que nós queremos para determinada região da pele. Por exemplo, se a gente vai tratar o pescoço, a gente usa uma potência, usa um tipo de fibra. Se a gente vai tratar um interno de coxa, um abdômen, a gente utiliza uma outra fibra e uma outra potência, e assim por diante. Okay. Então, é assim que mais ou menos vai funcionar o tratamento com laser. Okay. Agora, doutor Eduardo, me diga uma coisa, essa diferença entre as duas cirurgias, ela aparece no resultado final? Como o paciente sentirá esses benefícios após a lipo laser? O procedimento é mais seguro, o procedimento cirúrgico em si. E o pós-operatório é um pós-operatório mais tranquilo, com menor edema, menor inchaço, né? Menor hematoma, menos dor e uma recuperação mais rápida, um tempo menor de uso de malha. Então acaba sendo uma cirurgia mais tranquila, mais fácil, uma recuperação mais fácil. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O Pergunte ao Doutor está hoje aqui na Belvivere, cirurgia plástica e laser. Estamos falando sobre a lipo laser. Esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. A Clínica Mova é um espaço totalmente dedicado à sua saúde, equilíbrio e bem-estar. Uma referência nos tratamentos contra a obesidade, videocirurgia avançada. Sempre com suporte permanente da primeira consulta até o acompanhamento pós-operatório. Clínica Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Crédito. Em momentos de instabilidade do mercado, podem surgir diversas oportunidades. Esteja preparado para aproveitá-las. A Unicred possui a linha de crédito ideal para seus objetivos, com custo justo e agilidade na liberação. É a Unicred possibilitando seus sonhos.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor, e o Pergunte ao Doutor de hoje veio até a Belvívere, cirurgia plástica e laser, e conversa com os cirurgiões plásticos, Dr. Eduardo Favarin e também a doutora Gleise Juni Favarin. Doutora, os casos de indicação, já que estamos falando sobre lipolaser, os casos de indicação são os mesmos da lipoaspiração comum ou a lipo-laser só é indicada em casos especiais? Pois é, no geral, dá pra gente dizer que a indicação é a mesma. Só que em determinadas áreas, o laser ele tem uma grande vantagem por causa da retração de pele. Então, geralmente áreas em que a paciente tem uma pele mais fina, com menos colágeno e que já tem uma tendência a ficar mais flácida, o laser é a melhor indicação. Então, áreas, por exemplo, como interno de braço, o paciente vem muito aqui reclamando daquela gordurinha no braço, elas querem afinar o braço, o laser é uma excelente indicação, porque além de diminuir o tamanho, diminuir o diâmetro do braço, ele já vai tratar um pouco a flacidez residual que ficaria. A mesma coisa para essa região dessa gordurinha que fica embaixo do queixo. Então, é uma pele também mais fina, que tem uma tendência a ficar flácida com a idade, e às vezes até mesmo pacientes jovens já tem aquela gordurinha localizada. Então, para essas áreas, o laser seria a indicação precisa, por causa da retração de pele. Mas, no geral, serve para ter as mesmas indicações que o laser, que a lipoaspiração tradicional. Ok. Doutor Eduardo, este tipo de cirurgia pode ser indicada em outras áreas do corpo, como coxas, braços, axilas? Sim. Por exemplo, a região do pescoço, né, na papada. Era uma área que nós indicávamos com muita restrição a lipoaspiração, somente em pacientes jovens, pela limitação da flacidez. Certo. Hoje a gente está indicando uma indicação mais abrangente, estamos com uma maior liberdade de indicação em pacientes mais velhos, essa cirurgia, uma lipolaser. O braço é interessante, face interna de coxa é outro local muito interessante, locais que tem problema de flacidez. A região do dorso alto também, muitas vezes tem aquelas dobrinhas, aquela flacidez que fica sobre o sutiã, né, nas costas, também muito interessante. Okay. Pois é, só do interno, talvez o interno de coxa, né, que assim, é uma região que, para você tratar a flacidez, você acaba tendo que colocar uma cicatriz numa área que fica muito exposta e que acaba impedindo a paciente de colocar, por exemplo, uma roupa de banho, um biquíni, um maiô. Então, o fato de você utilizar o laser para tratar a gordura localizada e já melhorar essa retração de pele é uma grande vantagem, porque você pode tentar evitar uma cicatriz futura naquela região. Muitas vezes, pacientes que apresentam um pouco de flacidez no abdômen, por exemplo, após uma perda de peso ou após uma gestação, muitas vezes essas pacientes estão limítrofes entre fazer uma lipoaspiração convencional ou uma abdominoplastia. O cirurgião acaba ficando na dúvida entre uma indicação ou outra. E o lipolaser dá segurança. Você pode fazer uma lipoaspiração a laser e tratar de uma forma adequada, sem ter essa preocupação com a flacidez de pele. Doutora Gleise, e sobre o pós-operatório, como é a recuperação após a lipoaspiração a laser? Pois é, esse é uma das grandes vantagens. Então, como a gente faz bastante lipoaspiração, uma cirurgia que é muito solicitada aqui no consultório, as pacientes elas se queixam bastante de incômodo, desconforto na primeira semana, de ter que usar a malha por muito tempo e muita sessão de drenagem. Então, como o laser ele diminui o trauma cirúrgico, porque ele faz a lipólise, então quando você vai aspirar a gordura, você tem que traumatizar muito menos o tecido, todas essas consequências do pós-operatório, de formação de hematoma, de inchaço, tudo isso diminui. E automaticamente a dor e a recuperação elas ficam mais rápidas. Então essa é uma das grandes vantagens da indicação da técnica. Então isso é bem interessante. Bem interessante. Bem, doutora, uma outra pergunta bem pertinente é se há algum risco, como queimaduras, por exemplo, na realização da lipolaser, ou alguma contraindicação. Existe, doutora? Pois é, isso era uma dúvida que nós cirurgiões plásticos tínhamos, né? Porque toda tecnologia nova, ela vem com toda aquela gama de preocupações, de questionamentos. Então, o laser, ele já se provou uma tecnologia segura, assim como todos os lasers que se faz em pele.
É um laser um pouco mais invasivo, mas ele é extremamente seguro. É uma tecnologia que já está há praticamente 20 anos no mercado. Os aparelhos eles já evoluíram, ele já está na 3ª geração do aparelho de lipolaser. Tem umas 3 marcas de aparelhos que estão no mercado hoje, que já foram testados em muitos pacientes. Tem vários trabalhos científicos mostrando que o aparelho é extremamente seguro. Quando a gente adquiriu o aparelho, nós fizemos um teste no aparelho. A gente retirou um retalho de abdômen, que ia ser descartado, certo. E nós testamos a fibra para ver se a gente colocasse ela em contato com a pele, se ela realmente causaria uma lesão, ou quanto tempo que ela demoraria para causar a lesão. A gente ficou com o aparelho acionado, parado no mesmo lugar por 8 minutos. 8 minutos. Por 8 minutos. E não houve nenhuma repercussão mais grave na pele. Ela ficou um pouco avermelhada, depois ela ficou um pouco mais clara, mas não houve nenhuma formação de ferida, ou lesão, ou uma necrose visível. Então, mesmo fazendo tudo errado, você ainda consegue dizer que o aparelho é bem seguro. Então, é uma tecnologia que já provou para que ela veio. Doutor Eduardo, existe algum treinamento especial para o cirurgião poder realizar a lipo a laser? Ou todo cirurgião plástico pode fazer esse procedimento sem experiência? Existe um treinamento, sim. O próprio fabricante do aparelho oferece esse treinamento. Normalmente, nós fizemos um treinamento em São Paulo, fomos treinados por um outro médico que já tinha larga experiência com esse aparelho. Antes de adquirirmos esse aparelho dessa determinada marca, nós fizemos uma pesquisa a nível nacional. Consultamos vários cirurgiões e chegamos à conclusão que esse era o aparelho mais seguro e que oferecia os melhores resultados. Sim, qualquer cirurgião plástico pode utilizar essa tecnologia se devidamente treinado. Devidamente treinado. O importante é o treino, né, doutora? Com certeza, fundamental. É isso aí. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O Pergunte ao Doutor está hoje na Belvivere, cirurgia plástica e laser, e conversa hoje com os cirurgiões plásticos, doutora Gleise Júnior Favarin e também o doutor Eduardo Favarin. E o assunto no programa de hoje é a lipo laser. Já voltamos. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvivere. Excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor, e o Pergunte ao Doutor de hoje está aqui na Belvivere, cirurgia plástica e laser, e conversa com os cirurgiões plásticos Dr. Eduardo Favarin e também doutora Gleise Júnior Favarin, e o assunto de hoje no programa é a lipo laser. Doutor Eduardo, desde quando essa cirurgia vem sendo feita na região? Já existem muitos casos realizados, e esses pacientes, doutor, estão satisfeitos com seus resultados?
Sim, estamos fazendo há alguns meses já, de uma forma bem ostensiva, já fizemos vários pacientes. Os pacientes estão satisfeitos, eu e a Juni também muito satisfeitos, muito empolgados, principalmente pelo fato de, como eu já falei, né, ter menos edema, menos inchaço, menos roxo, menos hematomas, e o resultado também é muito bom, estamos muito motivados. Bom, e como há um menor sangramento, há também uma menor formação das fibroses, que são as plaquinhas endurecidas e doloridas que se formam abaixo da pele. Normalmente elas se soltam, se resolvem com fisioterapia. E então essa é mais uma vantagem. Né? Mais uma vantagem. Inclusive, para casos difíceis, né, áreas difíceis, onde o tecido é mais resistente, a gordura é mais dura, ainda hoje aqui na clínica voltaram 2 pacientes meus, uma paciente que era uma lipo secundária, que é um caso mais difícil, porque já tem a fibrose, aquelas áreas endurecidas da primeira cirurgia, e um outro paciente que fez uma cirurgia de ginecomastia com laser. Então os 2 estão extremamente satisfeitos, principalmente a da lipo secundária, que já tinha feito uma lipoaspiração tradicional da primeira cirurgia. Ela ficou assim, impressionada de ver como que foi melhor a recuperação dela. Ela disse que ela praticamente não teve dor. Hoje ela está com 40 dias de pós-operatório, eu já tirei a malha dela, já liberei ela das drenagens. Então está sendo bem interessante acompanhar esses resultados aqui na clínica. Agora, doutora Gleise, o que eu observo é que é uma tecnologia super avançada, que traz um benefício muito legal para o paciente, mas isso também favorece o cirurgião, né? Com certeza, porque assim, queira ou não queira, quando os pacientes têm algum desconforto, tem alguma queixa no pós-operatório, a gente tem que dar um pouco mais de atenção, tem que ficar um pouco mais em cima do paciente, e dessa forma fica tudo mais tranquilo para todo mundo. Para todo mundo. E o trabalho do cirurgião também diminui, né? Porque como o laser causa essa lipólise, a fadiga que nós temos no final da cirurgia também é menor, né? A gente faz menos força para fazer a cirurgia. Agora, doutores, para o meu telespectador que está nos assistindo agora, essa pergunta é muito importante. O custo disso, doutora Gleise? Eu imagino que essa cirurgia deve ser muito mais cara que a lipoaspiração normal. Dá para termos uma ideia aí do custo de uma cirurgia como essa, doutor? Bom, o aparelho foi adquirido por nós, está permanentemente aqui no hospital, né? Há um consumível. Toda cirurgia existe um custo adicional no aparelho. Mas acaba que na prática, no nosso dia a dia, praticamente não há um acréscimo de valor comparado à lipoaspiração tradicional. É uma ferramenta de trabalho a mais aqui da clínica, que facilita a nossa vida, torna esse procedimento mais seguro, mais tranquilo, a recuperação mais suave. Então acho que foi uma excelente aquisição. E esse aparelho ele fica no ambiente hospitalar? Fica, pois é. A gente começou fazendo um comodato, né? Então, antes da gente adquirir o aparelho, a gente alugava o aparelho por algumas horas e aí sim, existia um custo um pouco mais elevado, porque tinha o transporte do aparelho, o técnico que vinha com o aparelho para cuidar do aparelho e tudo mais. Então, isso realmente nessa época tinha um custo mais elevado para o paciente. E como a gente percebeu todas essas vantagens do aparelho, a gente achou que era um investimento que valia a pena a gente trazer para a cidade. As pacientes perguntavam dessa tecnologia, elas queriam saber, elas queriam ter acesso a isso. Então foi isso que nos motivou a adquirir esse aparelho. Então, assim, lógico, não é uma tecnologia cara, como todos os lasers, mas eu acho que a região é uma região que merece essa tecnologia e os pacientes de Criciúma acho que vão gostar bastante. Então, assim, porque existem várias tecnologias, além da lipo tradicional, para fazer uma cirurgia de lipoaspiração. Então, tem a lipo ultrassônica, que é o Vaser, que é um aparelho que foi lançado na década de 90. Depois veio o Vibrolipo, que é o aparelho que nós temos um Microair, que é um aparelho americano, que a gente já tem há 6 anos, e a gente não sabe mais fazer lipo sem esse aparelho, porque ele é fantástico. E mesmo com esse aparelho, a gente se sentiu motivado de adquirir uma nova tecnologia, porque tudo evolui, e a gente tem que evoluir junto. Então, mesmo já tendo uma tecnologia, a gente resolveu ter mais uma, porque a gente achou que ela ia realmente agregar vantagens para a cirurgia, né? Sim, acaba que nós usamos as duas tecnologias muitas vezes na mesma paciente.
tanto o vibrolipoaspirador quanto a lipoaspiração a laser. Isso acrescenta, diminui o nosso trabalho durante a cirurgia, diminui o sangramento, torna o procedimento mais seguro. Então, isso é o que nos está deixando muito motivados. E é o nosso objetivo, né? É tornar a cirurgia melhor, mais rápida e mais segura para o paciente. Com certeza. É o que eu sempre falo, né, doutora Gleise? São os avanços da medicina a favor do paciente e também dos cirurgiões, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer então a participação de vocês hoje no programa, doutor Eduardo Favarin. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, também doutora Gleise, e falar deste assunto tão interessante, né? Afinal de contas, como a doutora Gleise falou, a nossa região merece, a nossa cidade merece, né? Com certeza. Nós estamos aqui na cidade já há quase 9 anos, né, amor? E a gente sempre se sentiu, desde o início, eu que não sou daqui, muito acolhidos pela cidade. São pessoas, os pacientes que nos procuram geralmente são tratados aqui na clínica como se fossem amigos e sempre muito queridos, muito simpáticos. A gente está muito satisfeito tanto com a clínica quanto com os pacientes e com o nosso aparelho novo. É isso aí, né? Doutora Gleise, doutor Eduardo, sempre muito participativos em congressos, né? Sempre buscando novas tecnologias para Belvívere. É sempre muito importante trazer essas novidades, né? E justamente eu acho que nesses congressos que acontece esse tipo de coisa, né, doutora? Com certeza, Aguinaldo. A gente, assim, não é porque nós estamos aqui em Criciúma, numa cidade pequena, que o nosso paciente não vai ter acesso ao que o paciente que mora em Nova York ou que mora em São Paulo não vai ter, porque a tecnologia está aí para todo mundo. Para todo mundo. Então, a gente acabou de voltar do Rio de Janeiro, num curso de rejuvenescimento de face, que também falava de laser, falava de umas novidades, uns peelings diferentes. E agora em abril a gente está indo para os Estados Unidos, né? Sim, no Congresso Americano de Cirurgia Estética. E nesses congressos, além de adquirir novos conhecimentos, a gente acaba trocando ideias com os colegas e há uma troca de informação muito grande e um aprendizado nesse sentido. Foi assim que foi através de conversas com colegas que despertou nosso interesse pela lipoaspiração a laser, né? Olha só que bacana. Sempre muito importante essa participação. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.